E chega aí, pessoal. Recentemente, as lojas Renner surpreendeu o mercado ao pagar o maior bônus da sua história, mesmo registrando uma queda significativa no lucro anual. E isso acabou levantando questionamentos sobre a governança corporativa e o alinhamento entre remuneração e desempenho. E vamos embora entender juntos o que está acontecendo. Mas antes de tudo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder nenhuma atualização importante. E se você pesquisar, vai achar várias notícias como essa. Renner despenca com decepção na margem bruta, ação despenca 14% após quarto tri e nem recompra salva. E como vocês podem ver aqui no gráfico da Renner, percebam que do dia que foi divulgado o resultado até o último pregão, já houve uma queda de mais de 18%, chegando a uma queda máxima de cerca de 20%. E aqui na matéria nós vemos algumas falas de pessoas que estavam com papel comprado, onde a expectativa era de ganho de margem com uma diluição nos custos, mas o que foi apresentado foi justamente o contrário. A Renner acabou perdendo margem, o EBITDA também veio abaixo do consenso em cerca de 7%, ou seja, o mercado esperava um EBITDA 7% maior do que foi apresentado. E além disso, esse EBITDA ele veio 4% menor do que o ano anterior. E esse impacto foi devido justamente à margem bruta menor e ao maior PLR, a participação dos lucros e resultados. E esse PLR acabou sendo muito acima do que o mercado esperava, porque perceba que em 2022 foi pago 13 milhões, em 2023 foi pago 25 milhões e agora em 2024 foi pago 150 milhões em PLR. E esse valor foi tão alto e tão discrepante que percebam que no ano de 2019 foi o melhor ano da história da Renner e mesmo nesse ano a empresa pagou 96 milhões em participação dos lucros. E se a gente pegar esses 150 milhões e dividir pelos 25 de 2023, nós percebemos que a PLR ela cresceu em 6 vezes de um ano para o outro. Só que aí nós temos que analisar a métrica utilizada pela empresa para o pagamento da sua PLR. E vejam aqui que na call com o acionista, o CEO da empresa, ele falou que o profit share foi equilibrado com o nosso histórico em níveis semelhantes aos de 2019, quando tivemos um pagamento normalizado, que foi justamente esse daqui de 96 milhões. E disse que o ponto fora da curva foi 2023, com esse pagamento de 25 milhões. E segundo ele, o PLR é definido com base em metas ligadas à receita, EBIT e ROIC. E olhando aqui, segundo o gestor, em 2019, o PLR representava 1,14% da receita e 9% do lucro. E nesse ano, em 2024, o PLR representou 1,19% da receita e 12,5% do lucro. E só olhando isso aqui, a gente já percebe que houve uma redução nas suas margens, porque vejam que o bônus ele representou praticamente a mesma porcentagem da receita, mas com relação ao lucro foi um valor bastante significativo. E percebam aqui outro destaque negativo do trimestre foi que o lucro líquido caiu 7,5% na comparação anual. Ou seja, aqui a gente percebe que em comparação com 2023 houve uma redução no lucro, mas houve um aumento na PLR. E aqui é onde gera um questionamento, como a empresa está lucrando menos e pagando um bônus maior. E é nesses casos que faz a gente refletir se os executivos estão focados realmente em fazer a empresa crescer e prosperar e gerar valor para o acionista ou apenas encherem os seus bolsos. E observando coisas desse tipo, como o CEO da Renner reiterou a mensagem de que a empresa vai continuar buscando crescimento com rentabilidade, mas disse que o cenário de 2025 é desafiador. E nós, investidores, ouvimos essas falas bonitas dos executivos, mas é como eu disse, até que ponto esses gestores estão comprometidos com a empresa? Porque no final de tudo, o que vale realmente é a empresa ter uma rentabilidade grande e um lucro crescente. E aqui nesse caso dos executivos da Renner, perceba que a participação não é no lucro, a participação é na receita da empresa. E dando um exemplo aqui, se nós pegarmos uma empresa
empresa que lucre 100 milhões no ano com um retorno de 5% e outra empresa que lucre metade desse valor, 50 milhões, mas apresente um ROI de 20%, perceba que na primeira empresa ela vai ter um retorno anual de 5 milhões. Ou seja, a cada 100 mil investidos, seu retorno é 5 milhões. Já na empresa 2, a cada 50 milhões investido, ela tem de retorno 10 milhões, ou seja, ela faz com a metade do investimento da empresa 1 o dobro do seu retorno. E o pessoal da Renner, ao invés de focar em ficar cada vez mais eficiente e aumentar o seu ROI, aumentar suas margens, ficam contentes porque aumentaram o seu faturamento, onde o aumento do faturamento ligado à redução das margens, atrelado ao aumento dos custos da empresa, não quer dizer nada. E como uma coisa puxa a outra, isso aqui acaba levando a outra reflexão. Se você vem acompanhando conteúdos de finanças, você vai perceber que tem alguns canais no YouTube que falam: eu não invisto em estatais, eu só invisto em empresas privadas. E diante disso, nós percebemos que em empresas privadas também acontecem muitas coisas que podem gerar destruição do patrimônio. Esse caso das lojas Renner é apenas um caso. Tivemos também recentemente o caso das Americanas. E se a gente olhar aqui na minha carteira, perceba que Banco do Brasil, BBSE, vejam a rentabilidade que essas empresas estatais estão me dando. Então percebam que investir em estatal não é tão ruim como alguns pregam no mundo dos investimentos. E a gente tem que ter cuidado com certas opiniões pessoais de certos influenciadores e não tomar isso como verdade absoluta para os nossos investimentos. E vejam aqui que um acionista da empresa, ele não engoliu o argumento utilizado. Ele questiona como pagam um bônus tão alto com um resultado ruim desses. E como eu mostrei, em relação ao lucro, o pagamento foi maior que 2019. Só foi igual se você olhar a receita. E ele fala que a nomenclatura deveria até ser mudada para participação sobre a receita, não sobre o lucro. E olhando tudo isso, é intrigante observar que mesmo com a redução significativa no lucro, a empresa optou por aumentar consideravelmente o bônus. E isso nos leva a questionar quais métricas estão sendo utilizadas na política de remuneração da empresa. Se nós pegarmos essa outra matéria aqui, fica bem claro o que a gente falou anteriormente, onde a política de remuneração executiva da companhia tem como base o crescimento da receita, e isso pode incentivar a expansão sem foco em produtividade e ganho de escala. E o CEO da Bankme, o Thiago Eike, ele fala que a concessão de um bônus 5 vezes maior aos executivos em um ano de resultados financeiros mais fracos levanta um importante debate sobre governança corporativa e alinhamento estratégico. E especialistas apontam que o aumento expressivo dos bônus sugere um possível desalinhamento entre política de remuneração da empresa e sua realidade operacional, ou seja, recompensar a alta administração de forma desproporcional ao desempenho financeiro pode comprometer a credibilidade da companhia e afetar a relação com os investidores. Ou seja, em outras palavras, enquanto o acionista se lasca com a redução das margens, diminuição dos lucros e a perda de valor que a empresa vem gerando, os diretores e os executivos acabam recebendo um grande bônus independente de como a empresa está performando. E colocando aqui no comparador de ações do Investidor 10, eu peguei a Petrobras, o Banco do Brasil, a Vale e a CEMIG, e olhando no quesito rentabilidade, percebam aqui que nos últimos 10 anos, só a Petrobras ela teve mais de 1000% de rentabilidade. O Banco do Brasil teve 310%, a Vale 405% e a CEMIG 305%, enquanto o CDI ficou em 140% e o IPCA em 70%. Ou seja, aqui no Brasil nós temos várias empresas estatais que ao longo do tempo já mostraram que construíram bastante valor para o acionista. E aí você pega um influenciador que fala: eu não invisto em Petrobras, mas indica você a investir em empresas como Renner, Magazine Luiza, empresas de varejo, empresas de tecnologia, setores mais arriscados, enquanto a gente tem empresas muito mais tranquilas que te pagam dividendos constantes e que geram valor para nós acionistas. E esse viés do eu não invisto em estatais, ele é muito comum entre os investidores brasileiros e nós temos que tomar cuidado com isso, porque percebam aqui que nessa janela de 10 anos, a CEMIG ela rendeu mais de 2 vezes o CDI, a Vale rendeu quase 3 vezes o CDI, o Banco do Brasil mais de 2 vezes e a Petrobras
quase 10 vezes o CDI. E é também por isso que eu não consigo mais olhar para a renda fixa. Meus investimentos hoje são focados apenas em ações. E enquanto você está aí brigando por um CDB de 110%, 105%, uma rentabilidade a mais de 5, 6, 7% no CDB, perceba que essas ações, dentro de um período de 10 anos, elas renderam o dobro do que esse valor aí, essa rentabilidade que você está buscando. E olhando para esses números aqui, você percebe estatais como o Banco do Brasil sendo negociada a 5 vezes lucro e a menos de uma vez o seu PVP, assim como a CEMIG negociada a menos de 5 vezes lucro e pagando bons dividendos. E eu não entendo a pessoa chegar e falar que eu não invisto no Banco do Brasil, que está tendo um aumento na sua rentabilidade, que paga bons dividendos, que está barata, e deixa de investir nessa empresa para colocar em outra só pelo fato dela ser privada. E esse caso Renner foi mais um para mostrar que não necessariamente porque uma empresa é estatal, ela está isenta de erros ou de rolos da sua governança. E nos aprofundando mais sobre esse tema de empresas privadas e estatais, nós temos esses dois índices, o índice Teva Bolsa sem estatais e o índice Teva Bolsa estatais, onde esse índice Bolsa estatais ele tenta refletir o retorno total de empresas brasileiras com controle estatal. Ou seja, nesse índice, o investidor ele tem exposição a todas as empresas públicas da Bolsa, ou seja, a todas as estatais. E olhando aqui para os retornos dele, perceba que nos últimos 30 dias teve um retorno positivo de 3,5%, nos últimos 3 meses de 10,31% e nos últimos 12 meses de 33,38%. E lembrando que esse índice daqui é um índice que reflete o retorno das estatais. E perceba como ele fica bem acima do Ibovespa. Já se a gente pegar o índice sem as estatais, ou seja, esse índice ele reflete o retorno das empresas privadas na Bolsa Brasileira. Olhando aqui para o retorno dos últimos 30 dias, perceba que ficou em menos 0,24%, o retorno dos últimos 3 meses em menos 3,41%, já o retorno dos últimos 12 meses ficou em menos 1,22%, ou seja, uma carteira só de empresas privadas ficou com retorno negativo de menos 1,22% e uma carteira composta só de estatais com retorno positivo de 33,38%. E para finalizar, veja que a decisão das lojas Renner de pagar um bônus recorde em um ano de lucro reduzido levanta questões importantes sobre governança e alinhamento de interesses. E como investidores, é essencial estarmos atentos a esse tipo de prática e cobrarmos transparência das empresas nas quais investimos. E além disso, devemos ficar atentos com algumas falas de certos investidores que levantam bandeiras de estatais ou levantam bandeiras de empresas privadas e tomar cuidado para não absorver certas ideias pessoais, porque na verdade os investimentos eles não devem ter partido e ao meu ver nós devemos investir onde nós vemos oportunidade, seja a empresa estatal ou privada, mas devemos investir em boas empresas que gerem lucros, tenham boas margens e gerem bons resultados, porque afinal de contas a cotação ela segue o resultado da empresa. Mas por hoje é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber mais notificações de novos vídeos. E comenta aqui embaixo o que você achou da política de bônus da Lojas Renner e se você é um desses que não investe em estatais. Eu particularmente possuo algumas na minha carteira, como o Banco do Brasil, BB Seguridade, Sanepar, Copasa e Vale. E se você quiser aprender mais conteúdo sobre investimentos, assiste esse vídeo no card aqui de cima. E lembrando que no primeiro comentário fixado eu vou deixar essa minha planilha de preço teto e projeções para que você consiga acompanhar as melhores empresas do mercado e fazer as suas próprias projeções para o futuro. E vamos embora fazer o dinheiro trabalhar por nós.